sabedoria para trazer a palavra do Senhor, porque é muita responsabilidade. Hoje, quando eu cheguei em casa, eu fiquei nervosa. Aí parecia que tinha um buraco aqui, ó. Falei, gente, estou nervosa, e agora? Mas, assim, Deus nos capacita. E essa noite, irmãos, eu vou falar sobre os 4 tipos de solo que a Bíblia nos ensina, que estão lá em Marcos 4, de 1 a 9. É a parábola do semeador. Porque as parábolas de Jesus não eram histórias ilustrativas, elas eram ferramentas poderosas de ensino que visavam transformar vidas. Elas abordavam temas do cotidiano, como agricultura, como pesca, relações humanas, mas eram para transmitir verdades espirituais e profundas. Não era só historinha como a gente conta com a criança, né? Ah, vou contar uma historinha para você. A gente inventa ali na hora, não. O que Jesus queria, através das parábolas, era trazer transformações espirituais e profundas para cada pessoa. Então, através das parábolas, Jesus conseguia falar de maneira profunda ao coração dos seus discípulos. E nós somos discípulos de Jesus, né? Então, quando nós estamos em momentos de dificuldade, momentos de angústia, de sofrimento, desesperança, se você ler uma parábola, você vai ver como que Jesus traz aquela mensagem que vai mudar a sua situação naquele momento. Então, as parábolas eram meios poderosos de Deus para comunicar as verdades preciosas acerca do reino de Deus. Então é importante destacar que as parábolas geralmente têm um foco principal, uma mensagem central que Jesus quer transmitir. Né? Embora os detalhes das histórias possam ser ricos e variados, o essencial é não se perder no meio da história, mas é focar na mensagem principal. Então, Jesus utilizava parábolas para revelar verdades espirituais de maneira clara para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Se você está disposto a ouvir, você entende o que Jesus falou. Enquanto ele ocultava verdades dos corações endurecidos. Vocês entenderam isso? Se estamos dispostos, através daquela mensagem, você entende, entendi. Mas se está com o coração trancado, não entendi nada. É assim que a pessoa fala, não entendi nada. Então vamos ler agora a palavra de Deus, que se encontra em Marcos, capítulo 4, vou começar do 1 até o 9, que diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. A outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Então, nesta parábola, Jesus descreve 4 tipos de solo, cada um representando uma maneira diferente de receber a palavra de Deus. Então, os elementos principais da parábola são
o semeador, a semente e os 4 solos. Então agora nós vamos falar sobre cada um deles. Quer dizer, o semeador, quem é esse semeador? O semeador representa Jesus, né? E por extensão, todos aqueles que pregam a palavra de Deus, né? Ele é o responsável, o semeador é o responsável por lançar a semente, ou seja, por proclamar a mensagem do Evangelho. O semeador, ele não discrimina onde ele lança a semente, ele não discrimina, ele espalha generosamente, sabendo que diferentes solos respondem de maneiras distintas. Isso nos ensina sobre a generosidade e a imparcialidade de Deus ao oferecer a sua palavra a todos, independente da condição do coração de cada um. Então a semente representa a palavra de Deus. É a mensagem do Evangelho que tem o poder de transformar vidas. A semente, ela é perfeita e poderosa em si mesma, né? O que determina o seu crescimento é a frutificação e o tipo de solo em que ela cai. Então isso nos lembra que a palavra de Deus, ela é sempre eficaz, né? Mas na sua eficácia depende da receptividade do coração humano, do coração do homem. Depende mais do homem do que do semeador, porque ele vai sair, vai semeando. Mas se o homem tem um coração pronto para atender, vai frutificar, né? Então, os solos representam os diferentes corações, né, que recebem a palavra. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada solo? Vou tomar um pouquinho de água, que a minha voz está querendo falhar. Então, o solo rochoso. A semente cai em solo rochoso, brota rapidamente, mas seca por falta de raiz. Representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não tem profundidade espiritual. É uma alegria, uma festa. Nossa, eu amo Jesus, amei a palavra, mas cadê a profundidade espiritual? Então, quando essas pessoas enfrentam dificuldades ou perseguição, o que acontece? Ela abandona a fé. Basta uma palavrinha, basta um ventinho à toa, ela vai embora, né? Então, este solo simboliza corações superficiais, que não se aprofundam na fé. Também temos o solo espinhoso. A semente que cai em solo espinhoso é sufocada pelas preocupações, pelas riquezas, os prazeres da vida, não produzindo frutos. Representa aqueles que ouvem a palavra, mas são distraídos, né? São sufocados pelas preocupações mundanas. Então esse solo simboliza os corações divididos, que não conseguem priorizar o reino de Deus. E o reino de Deus precisa ser priorizado, senão não vai em frente. E temos o solo frutífero. A semente que cai em boa terra germina, cresce, produz uma colheita abundante a 30, 60 e até 100 por 1. Então essa semente representa aqueles que ouvem a palavra, a aceitam e produzem frutos. Então esse solo simboliza os corações receptivos, obedientes à palavra de Deus, que permitem que ela frutifique abundantemente. Então é necessário entender esses elementos. Podemos ver que essa parábola do semeador não é uma mera historinha, como eu falei lá no princípio, né? Não é sobre agricultura, mas é uma ilustração de diferentes respostas. Então, como nós estamos respondendo ao chamado do Senhor? Porque Jesus, ele nos chama a refletir sobre a condição dos nossos próprios corações e a busca de ser como um solo frutífero, que recebe a palavra de Deus com o coração aberto. Quando nós ouvimos a palavra, nosso coração precisa estar aberto. Porque senão você vai passar aí dizendo, não entendi nada, o culto hoje não foi
O que muda é o coração, é o sentimento. Como nós estamos sendo receptivos à mensagem do Senhor. Então, a interpretação do solo e do semeador é fundamental para compreendermos as diferentes respostas à palavra de Deus. Então, Jesus ele explica a parábola aos seus discípulos, revelando o significado profundo de cada tipo de solo, mostrando que cada um tem uma condição. Então, precisamos entender o que é isso. O crente ou aquele que entra pelas portas da igreja, ele precisa entender que solo é esse. Precisa ser bem especificado para compreender. Por exemplo, o solo endurecido. Aí vai falar com a pessoa, o solo endurecido. A semente que cai nesse solo, ela é uma semente que cai à beira do caminho e rapidamente os pássaros comem. É coisa rápida, passa rápido. Porque esse solo representa aquilo que ouve a palavra de Deus, mas não entende. Então Satanás vem, rouba a palavra semeada antes que ela possa criar raízes. Não cria nem raiz. Então esse tipo de solo simboliza corações endurecidos, insensíveis à mensagem de Deus. Então as pessoas com esse tipo de coração elas estão presentes, elas vêm à igreja, elas vêm ao culto, elas frequentam a IPD, mas estão apenas fisicamente. Estão ouvindo, mas não estão entendendo. Entendeu? A semente ela não brota no seu coração está fechado para as verdades do Evangelho. Então, são apenas assíduos. Eu vou lá, vou na igreja, mas não está receptiva à palavra. Ela não permite que a palavra penetre e transforme a sua vida. Então, para evitar ser um solo endurecido, é preciso preparar o coração para receber a palavra de Deus. Isso envolve oração, isso envolve meditação, é uma atitude de humildade, ser receptivo, né? Devemos pedir a Deus. E tem que pedir a Deus essa ajuda. Senhor, me ajude a entender essa palavra. Protege a minha mente das distrações desse mundo, para que eu possa sair transformado da casa do Senhor. O solo rochoso, a semente que cai no solo rochoso, brota rapidamente, mas ela seca por falta de raiz. Esse solo representa aqueles que recebem a palavra com alegria inicial, mas não tem profundidade espiritual. A sua mente é apenas emocional, ela chora, ela levanta a mão, ela abraça, mas não tem, é só emoção. Então, quando essas pessoas enfrentam uma dificuldade, uma perseguição, uma provação, aí elas desistem, abandonam a fé, abandonam Jesus, botam a culpa em Jesus, botam a culpa em todo mundo. Todo mundo é culpado, menos ele. Então, esse tipo de solo simboliza corações superficiais que não se aprofundam na fé. A falta de raízes profundas significa que quando surgem os desafios, essas pessoas não têm força necessária para perseverar no caminho do Senhor. Então, as pessoas não sabem o que é o nascer de novo. Ela não experimentou esse novo nascimento, pela semente incorruptível, ela não tem raiz. Então, para evitar ser como um solo rochoso, é preciso cultivar as raízes profundas da fé. Então, isso envolve estudo da palavra, oração, participação, principalmente estar ligado ao corpo de Cristo, e fazer disso um compromisso. O que está faltando é o compromisso, não com a igreja, não com a liderança, mas com o Senhor, ser apaixonado por Jesus, Então devemos estar preparados para enfrentar as provações, as perseguições, confiando que Deus nos dará força para perseverar. Temos o solo espinhoso. Então, o ouvinte, igualmente inconstante, nesse caso, a semente lançou raízes, mas não
produziu frutos, porque caiu entre espinhos, né? A semente caiu no solo, está no solo, está sob o solo, mas ela não germina. Não germina. Então esse solo representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas estão distraídos e sufocados pelas preocupações inquietantes, pelos negócios dessa vida. A palavra de Deus não consegue frutificar suas vidas porque está constantemente competindo com outras prioridades. Se a palavra não é prioridade, não vai germinar. Porque primeiro vem a palavra, depois as outras coisas. Então esse tipo de solo simboliza corações divididos que não conseguem priorizar o reino de Deus acima de tudo. Então, para evitar ser um solo espinhoso, precisamos avaliar as prioridades e eliminar distrações que sufocam a nossa fé. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então isso pode envolve decisões difíceis, como renunciar. A palavra é renúncia. O que eu estou renunciando pelo reino? Eu preciso renunciar às coisas do mundo e colocar Jesus como prioridade, para que aquela semente não seja sufocada pelos espinhos desse mundo. Então aí, por fim, ficou por último, porque é o mais importante, que é o solo frutífero. Né? A semente, por ter raízes profundas, houve muito fruto, muito fruto. A semente estava no solo, estava sob o solo e dentro do solo e acima do solo. Então a semente apossou-se por completo, penetrou em toda a alma, encheu a mente, o coração, a consciência e a vontade. Né? Então quando a palavra é recebida, é entendida, obedecida, produz fé segura em Cristo. Né? E glorifica a Deus, tornando-se corações receptivos e obedientes à palavra de Deus. Está vendo, irmãos? Como que é bom ser um solo frutífero? Glória a Deus, né? Então, elas se permitem ser frutificadas abundantemente. Ah, Senhor, faça de mim, me use, né? A gente fica assim, né? Doido para Jesus nos usar, ganhar alma, pregar, né? É o solo frutificado, aquele que germina, que dá muito, em abundância, né? É uma vida que foi transformada e produtiva e que impacta positivamente o reino do Senhor, né? O Senhor olha assim, olha que legal, olha ele lá, olha o meu servo, olha a minha filha, como dá frutos, como é alegre pregando a minha palavra. Esse é o solo frutífero, irmãos. Então a parábola do semeador nos desafia a refletir sobre as condições dos nossos próprios corações. Sou eu que tenho que analisar o meu coração. Qual tipo de solo eu sou? Estamos permitindo que a palavra de Deus crie raízes profundas e produza frutos em nossas vidas? Ou estamos deixando que as preocupações, as riquezas e as distrações do mundo sufoquem a nossa fé? Porque Jesus nos chama a sermos solos frutíferos, que recebem a palavra com o coração aberto e produzam uma colheita abundante para o reino de Deus. Então, nós precisamos responder a esse chamado com fé e obediência, permitindo que Deus transforme a nossa vida, nos use para a sua glória. Precisamos estar preparados para ser usadas pelo Senhor. Né? Então, a semente plantada, irmãos, preste atenção nisso. A semente plantada nos 4 solos foi a mesma semente. Foi a mesma semente. Mas o resultado de cada uma foi muito diferente um do outro.
coração teve uma atitude, mas a semente foi a mesma. É a forma de ouvir a palavra que faz com que ela caia em solo frutífero. É a forma como nós ouvimos. Então, o que Jesus disse? Jesus falou assim, ó, se vocês não entenderem essa parábola, como vão entender as outras? Primeiro essa. Se você passar por essa, você consegue entender as outras, né? Então, por fim, a parábola do semeador, ela nos encoraja a confiar na promessa de Deus, de que a sua palavra não voltará vazia, mesmo que nem todos os solos respondam positivamente. Então, Deus garante que haverá colheita abundante. A semente que cai em boa terra produzirá frutos 30, 60, até 100 por um. Isso nos dará esperança e motivação para continuar semeando, sabendo que Deus está no controle e que Ele trará os resultados que nós tanto queremos ver. Então, devemos confiar que, ao sermos fiéis em nossa missão, Deus nos usará, Deus verá o nosso esforço para expandir o reino de Deus e transformar a vida. Tá? Então, não podemos desanimar de ser esse solo frutífero, de ser usado pelo Senhor. A parábola do semeador nos chama a uma vida de autorreflexão, de perseverança, de vigilância, né? pelas coisas desse mundo, os negócios desse mundo. Precisamos estar vigilantes para que não venham a nos tirar do caminho, né? Da perseverança em servir ao Senhor, né? Na evangelização, né? Na confiança, de estar confiante, porque vão acontecer situações e nós vamos falar assim, mas o Senhor não me ajudou, mas o Senhor não viu. Não, nós precisamos manter a confiança 100% no Senhor, né? Então, possamos responder esse chamado com fé, obediência, permitindo que Deus transforme nossos corações e nos use para a sua glória, para a glória do Senhor. Nós sempre temos que ter em mente isso. O que eu estou fazendo é para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Não é para a minha glória, não é para a minha exaltação, é para o Senhor. Então, que sejamos solos frutíferos, produzindo uma colheita abundante para o reino de Deus. E vou entrar aqui na minha conclusão. Porque sobre a parábola do semeador, é essencial refletirmos sobre as lições profundas que Jesus nos ensinou através dessa parábola. Esta parábola não é apenas uma história antiga, mas uma mensagem viva e relevante para nossas vidas hoje. Ela nos desafia a examinar a condição dos nossos corações e a maneira como recebemos a palavra. Somos chamados a ser solos frutíferos, e não apenas ouvintes da palavra, mas a aceitar e permitir que ela produza frutos em nossa vida, né? Além disso, a parábola nos encoraja a sermos fiéis em nossa missão de semear a palavra de Deus. Como semeadores, nosso papel é um só, é pregar o Evangelho com fidelidade, independente do tipo de solo em que a semente cairá. Ah, mas esse homem fica largado ali na rua, fica andando, eu vou pregar para ele. Não importa. Quem vai fazer frutificar é o Senhor. Ah, mas essa pessoa é mal criada, ela fala palavrão, só prega a palavra. Quem vai dar o resultado não somos nós, é o Senhor. Então devemos confiar que Deus está no controle e que Ele dará os resultados no seu tempo. A promessa de uma colheita abundante nos dá a esperança de motivação para continuar semeando. Então Deus prometeu, é Ele que vai cumprir. O nosso papel é pregar, não olhar a quem, é pregar. E por fim, a parábola do semeador nos chama uma vida de vigilância e prioridade no reino de Deus.
Devemos estar atentos às distrações, às tentações que podem sufocar a nossa fé e comprometer a nossa caminhada com Cristo. Então precisamos do quê, irmão? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e caminhar dando prioridade máxima ao reino do Senhor. Então, ao fazermos isso, permitimos que a palavra de Deus frutifique primeiro em nossas vidas. Primeiro tem que ser em mim, eu tenho que ser impactada para eu poder impactar o outro. Eu preciso estar firme naquela palavra, com convicção na palavra, crendo no milagre do Senhor. Então, que possamos sair, irmãos, esta noite aqui da nossa igreja, com um compromisso renovado de cultivar os nossos corações com solos frutíferos e perseverar na fé diante das provações, eliminar as distrações que sufocam a nossa fé e continuar sendo fiéis na nossa missão de semear a palavra de Deus. E que Deus nos ajude a produzir uma colheita abundante para a sua glória e para a expansão do reino de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu trouxe nesta noite, agradecendo a atenção de todos os pastores que cedeu aqui o púlpito, e que Deus possa nos dar o crescimento necessário. Amém? Amém.